segundo centro energético, que é bastante ativo no planeta Terra, né? O segundo centro energético, vou falar de dois centros energéticos, né? Vamos começar primeiro com o segundo centro energético. O campo da biopsicologia, gente, ela estuda a interação entre mente e corpo, entre mente e espiritualidade. E estuda o campo da psicologia que chamamos Apex, a psicologia que trata das coisas totalmente impessoais, subjetivas demais, né? Mas no segundo centro energético, nós temos o Muladhara Chakra, temos Swadhisthana Chakra, Manipura Chakra, Anahata Chakra, Vishuddha Chakra, Agya Chakra, Sahasrara Chakra. Todos esses chakras, quando você olha nos desenhos dos livros, vocês encontram cada chakra está desenhado com pétalas ao redor. Exatamente, Carlos Bezerra, exatamente, né? E essas pétalas que são nossos precursores, os precursores da ciência do Tantra, do Yoga, eu posso dizer os primeiros cientistas do planeta Terra, se retiraram nas florestas. E uma das coisas que descobriram, escutaram barulho que ninguém estava emitindo. Shiva, 8.000 anos depois, 7.000 anos atrás, organiza todas essas pesquisas deles e explica que os chakras humanos, os centros energéticos, têm subcentros. Esses subcentros têm pétalas. E cada um desses pétalas tem um som. E ele vai ainda mais explicando. Aí vou pegar, então, agora não é mais Shiva explicando isso de forma científica, porque na época não tinha tanta pesquisa científica, né? Sri Prabhat Ranjan Sarkar, que é meu professor do Tantra, né, da biopsicologia, do Prajna, do humanismo, ele mostra como no processo evolutivo os animais, os seres pequeninhos, vão evoluindo, adquirindo qualidades para sobreviver. Eles desenvolvem algumas artimanhas. Essas artimanhas, alguns deles ficam tão consolidados, que acaba se tornando parte da vida deles, parte da existência deles. Essas artimanhas que se embutiram assim, se fala no Tantra com a palavra vritti, mas na verdade o que são? Instintos. Instintos que você veja generalizado em todas as espécies. Os animais têm, os humanos ainda mais. E assim, mais a espécie vai crescendo em sofisticação, mais ele está adquirindo mais capacitação, basicamente, mais ele está desenvolvendo mais artimanha, a mente dele vai expandindo, e essa mente precisa de um corpo correspondente. E qual é esse corpo correspondente? No caso do ser humano, a nossa psicologia inteira, a nossa estrutura psíquica, tem correspondência com a estrutura física. Isso é muito importante entender, que a nossa mente funciona ricocheteando tudo que ela gera no nosso sistema glandular endócrino. E esses dois, tanto o sistema endócrino, aí quando falamos de mente, vamos falar então sistema nervoso. Os dois juntos fazem o que nós chamamos fisiologia humana. A fisiologia humana depende desses dois elementos. Então, os sons das pétalas têm correspondência física nos subcentros de cada chakra. Então, um chakra é conhecido hoje em dia, né? Os chakras são conhecidos como estruturas pequeninhas.
Mas hoje em dia também se popularizou uma palavra que chamamos de mandalas. Os mandalas, ou as mandalas, né, são nada mais essa região inteira, onde você tem o chakra no centro e a estrutura inteira de subcentros, envolvendo todos os órgãos que o chakra específico está mobilizando e conduzindo. Então, eu queria falar um pouquinho do segundo centro energético. Bem rapidamente, como estou falando aqui, estamos fazendo uma pequena entrada em cena, mas acredito que vai ser suficiente para vocês imaginarem a amplitude dessa ciência da biopsicologia. Então, no primeiro centro energético, nós temos 6 tendências específicas, 6 instintos bem dominantes nesse chakra. E esse chakra acaba dominando diretamente os órgãos relacionados à reprodução. Algumas pessoas tendem a dizer que esse chakra é o chakra sexual, mas na verdade, isso é uma redução desse chakra, porque ele é muito mais que sexual. Ele tem mais componentes. Mas vamos entrar nessa visão que é popularizada. Os meninos, quando têm uma semana na barriga da mãe, eles começam a secretar testosterona. A testosterona, nesse momento, as mães dizem que elas sabem se a criança que tem na barriga deles é um homem ou é uma mulher. Como que sabe? Com certeza, pelos hormônios gerados na barriga dessa criança. Agora, quando essa criança está crescendo, não sei vocês, mas eu nasci na Vila Africanas. Eu observei comportamento diferente de menininhos. Vocês vão encontrar que quando a produção da testosterona nas gônadas de um jovem pequeno, ele tende a ser muito medroso. Ele tende a urinar na cama. Não só urinar na cama. Ele tende, quando encontra insectos, hoje em dia você não tem insecto por aí, mas na Vila Africana tinha todo tipo de cricket, todo tipo de coisa, e você encontrava aqueles meninos que gostavam maltratar mesmo, sabe? Aquela coisa de cortar perna primeiro, outra perna, asa, outra asa, depois... Não vou continuar falando, senão alguém vai ficar bravo comigo aqui, né? Eles ficam assim, sem muito sentimento. E quando eles crescem, eles se tornam pessoas bastante dogmáticos. Dogmático no sentido que eles são fáceis a se submeter a uma estrutura dominadora, exploradora. Eles são, sim, senhor, quando as grandes atividades assim, antissociais acontecem no planeta Terra por líderes carismáticos que mandam acima de todo mundo. Vocês têm muitos de casos assim na história na Alemanha e na Rússia, na Inglaterra. Não tem país que chegou a se posicionar, a dominar outros países, que não teve esse tipo de loucos, esse tipo de gente doente. Esses meninos são soldados muito, muito, muito fácil para eles. Agora, quando a secreção da testosterona nessa criança é excessiva, aí vocês vão encontrar aquelas crianças que são líder de grupo, né, de gangue, né, são líderes, né, ele lidera, ele muito forte, muito assim. Mas também, quando é demais essa secreção, vocês vão encontrar situação de psicopatias específicas. Você, nesse caso,
Vocês poderiam estudar, rever o filme do Hannibal Lecter. Hannibal Lecter é um filme que mostra esse desvio devido a esse defeito no segundo centro energético. Agora me conta, na sua opinião, tanta secreções excessiva gera gente psicopata, aquelas pessoas que batem nas suas mulheres. E mais bate, mais tranquilo se torna. Eles não têm choro. Eles planejam seu mecanismo criminais com sangue frio, metodicamente, com paciência, altamente inteligente, mas ao mesmo tempo, nesse nível de funcionamento da mente. Tem dois tipos de pessoas que batem nessas mulheres. Estou falando de mulheres, mas eu conheço muitas irmãs hoje que os homens dele não tentam nem levantar a mão, porque são mestres de Kung Fu, mestre de Jiu-Jitsu, mestre de Aikido, mestre de força mental, que só olhando ao homem dele, o homem fica meio assim, né? Mas tem ainda, bate, algumas mulheres são bem mãe mesmo, sabe? Aquelas pessoas que, não estou dizendo mãe mesmo como se fosse que luta não é mãe, mas estou dizendo mais frágil, vamos falar assim. Aí bate, em seguida, quando a mulher começa a chorar, ele vem chorar junto. Oh, desculpa, eu não aguento, eu não consigo, eu te amo. Bom, esses dois são doentes, tá? Para minhas irmãs, eu acho interessante saber que as duas são doentes. Sim, Vini, você tem razão. Assim que se escreve, né? Os dois são doentes. É as irmãs que estão nessa minha aula. Você encontra os dois, sai deles logo. Vá para casa. Sai de lá, começa uma nova vida. Tu não mereces esse tipo de tratamento. Porque os dois são doentes. Então, a minha fala é isso agora. Nessa situação, será que temos que condenar um ou outro? O yoga vai dizer, o Tantra Yoga vai dizer, nesse caso, vamos harmonizar a secreção desse segundo centro energético. Claramente, não basta somente fazer yoga asanas, mas precisa sim do acompanhamento de todo tipo de profissionais, inclusive profissional de Tantra Yoga. Nesse caso, aquela visão das práticas integrativa e complementar da saúde, que chamamos hoje PICS, vão ser muito, muito, muito bom. E já colocando a minha opinião sobre essa questão de saúde, eu acho que centro de saúde, eu acho que nossos hospitais têm que ter várias terapias. A alopatia que é oficial, que é moderna, ocidental, mas tem que ter Ayurveda lá dentro, tem que ter homeopatia lá dentro, tem que ter fitoterapia lá dentro, tem que ter terapias florais, tem que ter terapias de som, tem que ter terapias de cores, E esse especialista, quando o paciente vem, eu acrescentaria também física. Quando um cidadão chega ali, todo especialista analisa o caso e estuda a melhor forma de atender a situação, né? Dessa forma, então, no segundo centro energético, vocês estão vendo esse um hormônio só, testosterona, como ele pode modificar totalmente as pessoas. Aliás, qualquer hormônio modifica o ser humano. Tudo que a minha irmã, a Didiana da Mitra, né? Ela falava, né? Que uma gota desse hormônio num caro-pipa grande, caro-pipa onde carrega água para a cidade, uma gota de hormônio você bebe, muda a sua cabeça. Agora lembra, de onde vem os hormônios mesmo? Das glândulas endocrinas que transformam a linfa em hormônios. É isso.